힌트예요. 예, 그러면 그 질문을 시작할게요. 근데 저희가 파트를 총 3개로 나눴는데요. 첫 번째는 조나탄 선수가 이제 브라질에 있을 때, 그리고 두 번째 파트는 대구 이적 후, 그리고 마지막 파트는 저희가 K리그 팬들로부터 질문을 받아서 이거를 조금 추려봤거든요. 예, 그러면 바로 질문 시작하도록 하겠습니다. 일단 브라질에 있을 때, 예, 브라질은 아주 어린 나이부터 많은 아이들이 축구를 즐긴다고 들었거든요. 조나탄 선수는 축구를 처음 시작하게 된 뭐 시기라든가 계기라든가 그런 것 좀 알려주실 수 있나요? É verdade, é a cultura do Brasil, né? Eu acho que o futebol ele salva muitas vidas no Brasil, ele recupera muitas vidas e ele oferece, né, uma vida melhor para as pessoas carentes. Então eu acho que isso é a cultura do brasileiro, né? Ter esse sonho de ser jogador para poder ajudar a família e ajudar quem precisa, né? Eu comecei pequeno também, né? Sempre gostei, vivia na rua jogando bola e sempre tive esse sonho, que era ser jogador. Eu imaginava que eu não chegaria, né? Porque sempre, desde pequeno eu sabia que era muito difícil. Mas conforme o tempo foi passando e eu fui começando, eu vi que não era tão difícil assim e graças a Deus hoje eu estou conseguindo realizar esse sonho. 브라질 세리에의 명문 고이아스 이시의 청소년 팀에서 유스 시절을 보냈던데, 그 브라질의 뉴스 시스템에 대해서 간략하게 설명해 주실 수 있어요? 예를 들어서 뭐 집중적으로 테크닉을 기른다던가 체력 훈련에 집중한다던가 뭐 이런 부분에서. Então, hoje, eu acho que hoje em dia, nessa época minha, o futebol brasileiro ele mudou um pouco. Antigamente você vê que tinha jogadores mais técnicos, né, como Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Romário. Hoje em dia prevalece muita força física. Então a minha base no Goiás foi mais de força física. Tecnicamente eu fui evoluindo quando subi para o profissional. Então na base ele sempre prevaleceu em mim a força técnica. 플레이를 보니까 그런 부분을 길렀다는 게 확실히 느껴지더라고요. 그러면은 어린 시절의 얘기를 좀 더 해보자면, 어린 시절에 뭐 응원했던 팀이나 아니면 존경했던 선수가 있나요? Admirava o jogador? Ronaldo Fenômeno. Para mim, Ronaldo Fenômeno foi o número 1. 호나우두, 뚱호나우두, 예. 뚱호나우두 제일 그러면은 청소년 팀을 지나서 퍼스트 팀 데뷔를 할 때 뭐 특별한 에피소드가 있나요? 그날에 어떤 감정을 느꼈고, 감독이 어떤 지시를 했고, 또 동료들은 라커룸에서 어떤 얘기를 해줬고. Não, no primeiro jogo foi tranquilo. Eu tinha acabado de vir profissional, na estreia no campeonato estadual, né? Eu já comecei titular. Para mim foi uma emoção muito grande porque tinha grandes jogadores que tinham nomes grandes no Brasil, né? Então para mim eu fiquei um pouco ansioso. Mas depois que acabou o jogo eu fui muito bem no jogo, fui muito elogiado pelo clube. Depois desse jogo o Goiás passou a me valorizar mais, mudou até o meu contrato. então para mim foi um jogo muito importante. 그 이력을 조금 살펴봤는데요. 프랑스 리그 안에 아르아비뇽에도 임대를 갔더라고요. 3경기를 출전했었는데 그 유럽 축구의 경험에 대해서도 설명을 해주실 수 있나요? Exatamente, a minha experiência foi mais no dia a dia, nos treinamentos, né? Porque realmente eu joguei pouco. A experiência foi muito importante para mim, não só como profissional, mas como pessoa também, né? Porque foi difícil para mim ter saído de casa assim, ainda mais para outro país sozinho, porque eu fui sozinho, né? Como eu vim para cá também, mas isso para mim foi importante, por ter pego experiência, por ter me encorajado, né? Ter me desenvolvido como homem e como profissional também. Eu acho que, apesar de ter jogado pouco, como pessoa, como ser humano também, eu mudei bastante. 프랑스를 갔다 오자마자 이제 뭐 고이아스에서 뛰기도 했지만 그 브라질 하부 리그 임대도 조금 다녔어요. 사진 넘어갔죠. 네. 그 하부 리그에서는 아무래도 출전 시간도 늘어나고 했을 텐데 그때의 경험은 뭐 출전 시간이나 득점 감각이나 테크닉이나 이런 부분에서 어떤 식으로 본인이 달라졌는지 얘기를 해줄 수 있나요? Eu acho que esse foi outro ponto importante na minha vida e na minha carreira, porque no Goiás o pessoal do clube, os jogadores, eles gostavam muito de mim, né? Como eu disse, me valorizavam bastante, mas eu não sei se tinha receio de me colocar para jogar. Então eu tive muitas poucas oportunidades.
Então eu saindo para as equipes menores, isso me fez, né, como se diz, sofrer um pouco, né, porque estava acostumado com a vida boa no Goiás e depois que eu saí, que eu fui sendo emprestado para essas equipes menores, eu acabei sofrendo bastante e isso me fortaleceu bastante. Eu acabei tendo a oportunidade de jogar, mudei minha posição, eu mudei minha posição no central, há 2 anos atrás que eu virei centroavante, né, eu tinha o costume de jogar de ponta, então não tinha muita oportunidade de fazer gol. Então depois que eu tive essas oportunidades nas equipes menores, que eu fui me desenvolvendo melhor como jogador. 그리고 브라질에서 뛰다가 이제 대구로 넘어오게 되잖아요. 그러면 우선 첫 번째 질문. 대구에는 어떻게 오게 되었나요? 뭐 어떻게 제의를 받게 되었는지 아니면 결정을 하게 된 계기는 무엇인지 그리고 대구에 오기로 결정하는데 얼마나 시간이 걸렸는지 뭐 이런 부분을 좀 얘기를 해주세요. Então, eu estava no Central, aí eu estava jogando, estava fazendo bastante gols e eu sabia que aparecia uma oportunidade, mas eu achava que aparecia uma oportunidade no Brasil. E como apareceu da Coreia, eu já tinha um amigo que tinha jogado aqui e ele pediu para me aceitar. Eu conversei com a minha família, conversei com o empresário e aceitei na hora. Não enrolei não, né? Sabia que seria complicado por eu ter que vir sozinho, por eu ser solteiro, pela linguagem ser muito diferente. Então eu sabia que seria difícil, mas não sabia, não tinha imaginação que eu seria realizado tanto aqui como eu estou sendo. 그러면은 K리그 대구 그리고 대구 FC에 대해서 알고 있었던 부분들은 거의 없었던 거네요. A única coisa que eu sabia era que era do outro lado do mundo. De restante assim sobre o futebol, eu sabia que era um futebol muito corrido, né? Mas assim não tinha muita informação não. 그러면 대구에 처음 왔을 때 한국이란 나라 그리고 대구라는 도시, 대구 FC라는 팀의 첫인상은 어땠었나요? 뭐 처음 이적했을 때 동료들은 잘 대해줬나요? Quando eu cheguei, primeiramente, eu me apaixonei pelo país, né? Pela tranquilidade que tem aqui, né? Pelo respeito, pela cultura. É bem diferente da do Brasil, né? Realmente hoje eu sou brasileiro, né? Mas se fosse escolher para criar meus filhos, para criar minha família, com certeza eu escolheria aqui na Coreia. Então, sobre o país eu me apaixonei, gostei muito da cidade, né? Aqui não faltou nada para mim, tem tudo. E fui muito bem acolhido, né? Eu acho que o meu começo foi muito bom. Nos amistosos que eu cheguei de teste, eu fui muito bem e isso fez os jogadores, né, me respeitar e me receber muito bem no clube, no time. Então, isso foi muito importante para mim também, esse carinho que os jogadores tiveram comigo. 연습 경기에서 2경기 뛰어서 되게 많은 골을 넣은 걸로 알고 있거든요. Realmente fui muito bem, tive essa sorte de deixar essa boa impressão aqui. E isso foi importante. 브라질도 더운 곳이라고 알고 있지만 대구도 되게 짜증나게 덥기로 유명하거든요. 대구 왔을 때 기후나 이런 면에서 어려움은 없었나요? Não, essa passagem que eu tive no Central, o Nordeste também é um dos lugares mais quentes no Brasil, né? Então eu estava acostumado, né? Não estava acostumado com o frio aqui, que eu passei nessa pré-temporada. Mas o ano passado, quando eu cheguei no calor, já estava acostumado, então isso não foi um problema, não. 이게 반대로 되는군요. 예. 그리고 다음엔 대구의 팬들에 대한 질문으로 넘어가겠습니다. 발구벌 호날두라는 별명을 가지고 있고 또 제 기억엔 예전에 이근호 선수 이후로 이렇게까지 사랑받는 선수가 있나 싶을 정도거든요. 대구에서 골 관련 기록은 다 갈아치우기도 했고 근데 그래서 또 팬들은 압도적인 지지를 보내고 있고 대구의 팬들에 대해서 어떻게 생각하나요? Não só se apaixonaram por mim, como me fez me apaixonar também pela torcida. Eu acho que eu sempre fui fã do Cristiano Ronaldo, hoje para mim é o número 1 na atualidade, né? E isso para mim me deixou muito feliz. Eu nunca me empolguei com isso, sabe? Eu nunca confundi as coisas, né? O que fez a torcida ter esse carinho comigo foi o que eu fiz dentro de campo. Claro, hoje eu não chego nem na metade, acho que nem 10% do que o Cristiano Ronaldo é, mas as coisas que eu fiz dentro de campo ano passado e estou fazendo esse ano, fez com que a torcida colocasse esse apelido em mim. Então, eu me sinto muito privilegiado e honrado por estar sendo chamado de Cristiano Ronaldo aqui do Daegu e muito feliz ainda pelo carinho e respeito que a torcida tem. 작년과 비교를 해주셨는데 아무래도 전 세계적으로 클래식한 넘버 9 롤을 맡는 최전방 공격수는 사라지고 연계, 수비 가담 이런 부분들이 중요시 되잖아요. 조나탄 선수는 아무래도
작년에는 이런 부분에서 부족함이 있지 않나 하는 평가도 있었는데 올해는 그걸 완전히 털어내고 굉장히 한 단계 발전된 모습을 보여주고 있어요. 그렇게 된 겨울 동안 어떤 특별한 계기라도 있었나요? Primeiramente, né, como eu não conhecia o estilo de jogo aqui, a minha adaptação foi um pouco demorada aqui. Né, eu demorei bastante jogos para me adaptar ao estilo dos jogadores e com certeza o que fez eu mudar o meu estilo foi a minha vontade de crescer no futebol, tanto aqui na Coreia como talvez em outra equipe maior, né, de outro país, não sei qual será o futuro, né, mas eu quero crescer mais aqui na Coreia. Então, o que fez eu mudar foi isso, né? Eu já depois em casa eu vi todos os meus jogos, eu vi meus gols, eu vi os gols que eu errei junto com o meu empresário. Meu empresário me ajudou muito com isso, meu empresário é coreano. Então a gente sentou e falou, ó, você vai, a responsabilidade em cima de você vai ser maior pelo que você fez no ano passado. O objetivo do clube de subir para a primeira divisão, de ser campeão, vai ser grande. Então a responsabilidade em cima de você vai ser grande. Então eu pensei, não, eu tenho que mudar meu estilo, vou aproveitar a pré-temporada que o ano passado eu não tive para me aprimorar, para mudar. O presidente em si me ajudou muito na pré-temporada sobre a movimentação fora da área, né, para receber a bola numa situação boa. Então o que fez eu mudar mesmo foi a minha mentalidade de crescer no futebol coreano. 그리고 이번에는 전술적인 부분에서 이영진 감독님이 경기 중에 조나탄 선수에게 특별하게 지시하는 부분이 있나요? 어디로 침투하라든지 아니면 누구랑 경합하라든지. Não, o principal, né, o mais importante que ele pede é correr com o time, né, porque eu correndo com o time, na marcação, né, com certeza eu vou ter oportunidades melhores de estar finalizando pro gol e isso vai ajudar bastante o time. Então sempre ele pede para mim correr com o time, marcar com o time, porque assim quem ganha somos nós. Nunca que eu quero ser egoísta, então sempre estou escutando o que ele está pedindo. E você pode ver que na maioria dos jogos que a gente ganhou, o time foi muito compacto, tanto no ataque como na defesa. Então isso foi o que ajudou bastante e o que está ajudando a gente chegar aonde a gente está querendo chegar. 경기 중에 보면 그렇게 팀으로 하나로 움직이는 과정 속에서도 조나탄 선수가 특별히 부각되는 장면들이 나오게 되는데요. 그렇게 본인이 정말 부각되는 본인의 장점 한 가지와 그리고 또 이 부분은 내년에 더 개선하고 싶다는 단점 한 가지를 꼽아줄 수 있나요? Então, meu ponto forte é a finalização, é o chute e junto com a minha força, né? Minha força de velocidade, de contra-ataque. Então, eu juntando essas duas coisas, sempre quando tem a oportunidade de sair no contra-ataque, de sair numa jogada mano a mano, a minha força e a minha finalização prevalece. E que eu preciso melhorar ainda é a parte técnica. Eu acho que em alguns momentos dos jogos eu peco um pouco na parte técnica, na hora de segurar uma bola no ataque, que a gente tem um pouquinho mais de paciência. Mas isso com certeza, o tanto que eu evoluí do ano passado para esse ano, as condições de eu melhorar minha parte técnica também é muito grande. 그리고 대구 FC는 지금 K리그 클래식 승격 그리고 K리그 챌린지 우승이라는 목표를 향해서 나아가고 있고 또 조나탄 선수는 시즌 전에 20골이 목표라고 하셨는데 지금 5골을 남겨두고 있어요. 이 목표를 올해 안에 달성할 수 있을지 그 가능성에 대해서. Com certeza, tanto os meus gols como não só subir a equipe, mas ser campeão. Né? O nosso objetivo no começo da pré-temporada, o time ainda não tinha se encaixado, então eu pensava, a gente vai ter a oportunidade de chegar no playoff, né, e de subir. Mas com o decorrer do campeonato, com o que eu vi da equipe, com a força que a equipe criou, com a união que a nossa equipe criou, as chances de ser campeão são muito grandes. E em relação aos 20 gols, isso aí eu deixei para trás. A partir do momento que eu senti que a nossa equipe tem condições de ser campeão, né, esse agora é o meu objetivo pessoal também, porque né, ser campeão aqui vai para o currículo, vai me valorizar para o ano que vem, não só a mim como todos os jogadores. Então, se eu tiver a felicidade de fazer os 15 gols, os 20 gols, vou ficar muito feliz. Mas agora a minha meta já pessoal também é o título. 팀을 위한 그 모습이 이제 팬들한테는 더 소중하게 와닿을 것 같은데요. 그렇다면 이번에는 조나탄 선수를 소중하게 생각하는 그 팬들의 질문을 10개 정도 모아왔습니다. 그러면은 우선 그 동갑내기 90년생 브라질리언으로 그 미네네 더글라스 코스타나
아스날의 가브리엘 파울리스타 같은 경우에는 변방 리그에 있다가 이제 본인들의 실력을 인정받으면서 셀레상에 합류를 하고 있는데요. 본인도 지금 브라질의 원톱 기근을 생각한다면 클래식으로 승격하고 그리고 거기서도 좋은 모습을 보여준다면 셀레상에 선택될 가능성도 있지 않을까 하는 생각을 해본 적은 있나요? Não acho isso. Eu acho que hoje em dia nada é impossível. Futebol é imprevisível, né? Hoje você pode estar mal, amanhã você está bem e depois amanhã você está na seleção brasileira. Hoje o futebol brasileiro está muito carente, não só como no ataque, como em outras posições também. E isso é o que me deixa ainda com o sonho de um dia chegar à seleção, né? Subindo aqui, o ano que vem, jogando uma liga melhor, uma liga mais importante, pode ser que apareça mais. E do futuro, que nem eu falei, é imprevisível. Então, esse sonho que eu tenho de chegar na seleção nunca vai sair de dentro de mim. 다음 질문은 아마 많이 받아봤을 법한 질문인데요. 팬들이 제일 궁금해하는 것 중 하나예요. 호나우도와 호날두 둘 중에 누굴 더 좋아하는지. Isso. Realmente é difícil, mas acho que por ser brasileiro, né, eu escolho o Ronaldo Fenômeno, né, por tudo que ele criou no futebol, o Brasil e o que ele passou, né, as lesões que ele teve, a superação que ele teve. Então, entre os dois, para mim, ele tá em primeiro. 뭐 운동 안 할 때는 주로 뭐 해요? 인스타 보니까 뭐 설빙도 갔던 것 같고 뭐 태국 음식은 좀 입에 맞아요. 뭐 막창도 있고 납작만두도 있고 이런. Totalmente assim, no meu dia a dia, né, prevalece o estilo brasileiro pelo meu corpo estar acostumado com esse tipo de comida, né? E realmente as tias aqui que fazem comida fazem muito bem. E quando eu tenho a minha folga, eu sempre procuro sair com os meninos para experimentar também o estilo coreano. E eu gosto muito, esse sorvete aí, primeira vez que eu comi eu fiquei louco, né? Gostei muito, um sorvete diferente. E tenho vontade, eu sou um tipo de pessoa que tem sempre vontade de estar conhecendo coisas novas, não sou um cara enjoado. E realmente, algumas comidas da Coreia eu gosto muito. 그리고 본인이 지금까지 축구 인생에서 같이 뛰어봤던 선수도 괜찮고 아니면은 TV로 봤던 선수들도 괜찮고 본인의 베스트 11을 뽑아주신다면 Para lembrar é difícil. Mas no ataque, eu colocaria o Fernandão, que infelizmente faleceu no ano passado, de centroavante. Colocaria eu na ponta esquerda. Na ponta direita, colocaria o Everton Santos, que joga aqui na Coreia, que estava no Seul, que foi pro Santos. De meia, colocaria o Sumini como um meia falso ali no ataque. O outro volante, colocaria o Kian. O lateral esquerda, colocaria o Juninho. De zagueiro, colocaria o Rafael Tolói e o Hernando, que são brasileiros. O Hernando hoje está no Inter, o Tolói foi para a Europa agora. E de goleiro, colocaria o Arthur, que foi lenda no Goiás, ficou 15 anos no Goiás e hoje é diretor. Não lembro, é difícil lembrar uma coisa. Muito bom. 제가 뭐로 제일 중요한 질문을 빠뜨렸는데 이걸로 인터뷰를 마치도록 하겠습니다. 대구가 K리그 클래식으로 승격하더라도 팀에 남아서 팀을 이끌어 나가실 건지. O futebol é imprevisível, né? O futuro é imprevisível, mas pela história que eu estou criando aqui, pelo que eu fiz ano passado, pelo carinho que o clube tem comigo, né? Em menos de 2 anos, eu estou deixando o meu nome no clube e isso não é fácil. Não é fácil um brasileiro chegar sozinho aqui, solteiro, sem família e fazer o que eu estou fazendo. Então, eu me sinto importante no clube e a possibilidade de eu ficar é muito grande, né? Eu quero ser uma lenda no clube, né? Quando eu cheguei, o meu pensamento era fazer um bom campeonato, depois ter oportunidades de outros times, abrir mercado, né? Mas tudo aquilo que eu fui criando, que eu estou criando no clube, né? O carinho que eu criei com o clube, então eu quero me tornar uma lenda aqui, e se for preciso, né, eu precisar de mais um ano para fazer isso. Né? E eu acho que a torcida, o clube espera de mim também jogar a primeira divisão aqui. Né? E eu não tenho essa ansiedade. Né? Eu sei que o nível vai ser um pouco melhor, mas o meu nível também vai melhorar, né? A gente sempre pode melhorar, então
com certeza eu tenho a vontade de ficar e de criar uma história mais bonita no clube. 네, 이적 시장의 단골 멘트죠. 난 여기서 행복하다 하지만 미래는 모르는 것. 네, 근데 네, 지금 조나탄 선수는 분명히 대구 FC의 역사에서 한 페이지를 차지할 만큼 성과를 낸 선수이고 앞으로도 좋은 모습을 기대하면서 인터뷰를 여기서 마치도록 하겠습니다. Beleza. Thank you. Yeah.